Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, vamos ler dos versículos 28 ao 30. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra que pudemos ler nessa manhã, mas não queremos apenas ficar na leitura desses 3 versículos, porque cremos que a partir deles o Senhor tem uma mensagem para cada um de nós. E nós precisamos dessa mensagem, dessa palavra, da tua orientação. É para isso também que viemos aqui nessa manhã, porque não queremos ouvir homens e suas doutrinas, mas a tua palavra, porque é essa que nos dá a direção, nos fortalece, é essa que nos edifica, meu Deus. Por isso, Senhor, que nessa manhã o Senhor tenha liberdade no nosso meio, que o teu Espírito Santo ministre em cada coração, e também use minha vida com graça e misericórdia, que eu não atrapalhe a ministração, mas que o Senhor possa falar através da minha vida e que nós possamos ser abençoados por essa palavra. É a nossa oração, já agradecendo por isso, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Queridos, vemos aqui um trecho, palavras de Jesus, não é? Alertando a cada um de nós a respeito da nossa vida cristã. É o contexto aqui dos versículos que Jesus disse a respeito de segui-lo. Ele diz aqui no 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. E aí depois ele diz esses 3 versículos que lemos. Então Jesus está falando a respeito de pensar, calcular bem, e aliás é um conceito que serve para a nossa vida secular também, não é? Não somente para a nossa vida cristã, algo que devemos fazer sim, devemos pensar bem antes de entregar a nossa vida, de receber Jesus como Senhor e Salvador, porque a partir daí nós devemos ter uma vida submetida à vontade dele, uma vida submetida à sua palavra. Então, devemos sim assentar, calcular, medir e tomar a decisão. Então, isso serve também para a nossa vida. Se você vai iniciar um projeto, se você vai iniciar não somente uma construção de fato, como Jesus se refere, mas uma faculdade, um casamento, qualquer coisa que você vá fazer, você deve sim calcular e verificar se você vai levar até ao fim. E nesse contexto eu quero aproveitar e trazer aos irmãos uma meditação a respeito exatamente da nossa vida cristã. Porque a Bíblia fala a nosso respeito de como se estivéssemos em construção. Concordam com isso? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é algo que vai sendo, paulatinamente elevado à condição ideal. Assim também é uma obra, como Jesus diz aqui, algo que também dia a dia vamos construindo. Ontem, no culto dos jovens, foi falado a respeito da fundação. Então, uma obra começa com a fundação, que a Bíblia relata que essa fundação é Jesus. Então, é uma obra que é erguida dia a dia. Mas eu quero, nessa manhã, fazer uma meditação com os irmãos, porque não sei se você já observou, deve ter visto sim, nós somos campeões nisso. Obras abandonadas, já viram isso? No Brasil isso quase não existe, né? A gente quase não vê isso por aí. Quando desço a Serra de Petrópolis, raramente eu vou, mas quando desço, vejo aqueles trechos, aqueles viadutos, aquele dinheiro gasto
da Nova Subida está ali abandonada há anos. E outras obras, quando eu passo ali na Praia Formosa, às vezes eu vou no VLT e desço ali, também os irmãos devem observar que tem ali uma construção, essa eu acredito que não é pública, mas os prédios ali começaram a ser construídos, pararam então ali abandonados ao tempo, né, apodrecendo já há vários anos. E eu digo isso porque nós brasileiros sabemos muito bem, convivemos com essa prática. Segundo o levantamento do Tribunal de Contas, o Brasil tinha, em janeiro deste ano, de 2024, mais de 8.000 obras paralisadas ou abandonadas. Dinheiro meu e seu que foi gasto ali, além do que foi desviado, mas foi gasto ali também dinheiro para erguer aquilo que está apodrecendo, está abandonado, está deteriorando. E para nós, eu e você que pagamos a conta, isso é revoltante, não é? Para a gente que vê tudo isso investido, nos dá um sentimento de revolta e indignação, porque aquilo deveria estar pronto, deveria estar concluído. E quando eu olho para a nossa vida espiritual, que mais uma vez me refiro, que é uma obra, Jesus e a palavra de Deus converge para isso, nós somos uma obra sendo construída, nós também, vira e mexe, vemos obras de Deus abandonadas. Não somente igrejas que também fazem parte da obra de Deus, da pregação do Evangelho, abandonadas. Mas se você pegar as igrejas lá retratadas no Apocalipse, nenhuma delas mais existe. Então, a obra de Deus, ela também é abandonada. E isso para Deus, irmãos, semelhante ao que acontece comigo e contigo, isso é revoltante para Deus. Isso é uma abominação. Eu imagino a tristeza que Deus sente no seu coração ao ver uma obra que Ele começou, Ele investiu, e ali, durante algum tempo, foi usufruindo das bênçãos de Deus, do convívio, né, no meio do corpo de Cristo, e aí, de repente, cansa, porque uma obra abandonada significa gasto e desperdício. Durante o tempo que vai se passando, essa obra vai se deteriorando, né? Vai sendo jogado fora, vai pelo ralo, e Deus também investe em cada um de nós, investe também da sua vontade, da sua graça, e nós então também, muitas vezes, vemos por aí obras de Deus abandonadas, perambulando pelas ruas, algumas até perambulam dentro da igreja, algumas até continuam frequentando a igreja, mas já são obras abandonadas em deterioração, corroídas pelo tempo, sem contar que tem alguém que está deixando de ser servido e atendido. Você foi salvo para quê, meu irmão? Enquanto você está aqui respirando, você tem um propósito. Deus tem um plano. Eu gosto muito da ilustração, do ensinamento do bispo Fernando Firmino, que diz a diferença de plano e propósito. Às vezes a Bíblia fala dos dois indistintamente, mas ele deu uma diferença que eu guardo para a minha vida. Deus tem um plano. Qual o plano de Deus? Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o plano de Deus. Buscar e salvar o perdido. E Deus tem para isso, para que isso seja alcançado, Deus tem um propósito com a sua vida. Se você não quiser, Deus vai usar outro. O plano dele vai ser cumprido. Agora, se você não quiser, Deus vai usar outro. Mas ele tem um propósito para cada um de nós. Então, alguém que Deus investiu e de repente abandona a sua obra, é alguém que não está sendo útil, não está servindo para aquele propósito a que ele se destina, né? Que é pregar, levar o evangelho a toda criatura, pregar a palavra de Deus. Ele está deixando de servir para aquilo que Deus
originalmente o destinou. Então, irmãos, isso fala muito ao meu coração. Obras que são abandonadas, obras de Deus. A Bíblia, então, fala do crente, agora sim, para te mostrar na palavra de Deus, para ratificar, o que eu disse a respeito de uma obra. Vai lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. Veja só o que é que Pedro diz nessa carta. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Olha aí o destino, olha aí, o objetivo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro diz que nós somos pedras vivas e que somos edificados numa casa espiritual. Então somos sim uma obra em construção. Também Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, algo semelhante. 1 aos Coríntios 3, verso 9, ele diz: porque de Deus somos cooperadores, trabalhamos juntos. Lavoura de Deus, lavoura é trabalho, e edifício de Deus sois vós. Paulo diz que você e eu somos edifícios. Então a Bíblia diz que nós somos uma edificação, uma obra. Queridos, obra de Deus não pode ser abandonada. Obra secular, obra no Brasil, obra de governo, ela, infelizmente, como eu disse, são mais de 8.000 paradas. Isso não vai deixar de acontecer. Mais à frente nós vamos falar disso também. Mas a obra de Deus é algo que não pode parar. Então, como é possível existir uma obra de Deus abandonada? Como é possível isso, alguém estar aí perambulando, ou no mundo, ou dentro da igreja? Um edifício em construção começou com uma base, começou sendo levantado, uma coluna, e depois parou. Simplesmente não serve mais, não serve para aquilo que foi destinada. Um dos exemplos mais claros na Bíblia é o que Paulo também diz lá na carta aos Efésios. Queria ler contigo Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Paulo diz que nós recebemos dons de Deus com essa finalidade. Foi para isso que ele concedeu apóstolos, profetas, mestres. Para isso, para quê? Para que haja uma contribuição para a edificação do corpo de Cristo. Então, se nós não estamos mais servindo, se nós largamos essa obra, gasto, abandono, deterioração, apodrecimento, não espere outra coisa se você abandonar a obra de Deus. Você estará abandonado, largado ao léu, ao tempo, sol e chuva, apodrecendo até que não sobre nada mais de você. Então, olhando agora para a palavra de Deus e meditando aqui a respeito desses versículos, a gente faz a pergunta, quais são os motivos para o abandono? O que faz alguém abandonar? Vamos fazer um paralelo com o que vemos secularmente e com o que de fato acontece. Dentre outros fatores, o que de fato acontece com a igreja,
com as pessoas que estão nessa situação. Um dos primeiros motivos, irmãos, para o abandono de uma obra, para uma desistência, é o desinteresse. A administração pública se vale desse argumento, não é? Não há mais interesse. Ela diz que ela observa e ela tem lá nas suas prerrogativas a finalidade. A finalidade, olha, a administração agora entende que não tem mais essa finalidade, então acaba o interesse na obra. Seria o simples e inexplicável, não quero mais? Para nós que somos cristãos, para nós que estamos nessa edificação, esse argumento é válido? Olha, Deus agora entendeu que não vale mais a pena pregar o Evangelho, não vale mais a pena conceder apóstolos, pastores, mestres. Deus agora desviou a sua finalidade e está agora focando em outra coisa. Acontece isso no reino de Deus? Jamais. Deus é imutável. Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Se Ele assim disse, Ele vai fazer para sempre. Então, para sempre, Deus, aliás, até o juízo, até o dia da volta do Senhor Jesus, enquanto isso não acontece, o interesse, a finalidade, não cai por terra. Então não há esse simples e inexplicável, eu não quero mais. E a gente vê isso no meio da igreja, as pessoas, né? Poxa, fulano, por que você não está? Não quero mais não. Cansei de frequentar a igreja, de ser crente, não quero mais, não estou mais afim. Mas por quê? Não quero mais. Sabe aquela coisa assim que você tenta tirar do cara, mas ele, não quero mais. É aquele, dane-se, estou mais afim. Irmãos, isso é inconcebível. Em toda obra, o fim do interesse significa ou que a obra não é mais necessária ou a finalidade foi alterada. Se a finalidade dela não foi alterada, olhando para o reino espiritual, qual é a finalidade? Pregar o Evangelho, para que toda criatura conheça a verdade e se liberte. Essa finalidade não vai ser alterada. Não é mais necessário? Enquanto Jesus não vem, é necessário. Se Ele voltar, quando Ele voltar, se Ele voltar hoje, não é mais necessário. Mas enquanto isso não acontece, não muda, não há fim de interesse. Então, por que o abandono? Por que acontece isso no meio da igreja? E essa palavra serve para você que está aí já quase, né? A gente em engenharia fala na desmobilização, que é aquele momento em que, olha, já estou mandando o pessoal embora, já estou retirando os equipamentos, já estou desmontando uma parte do canteiro, já estou desmobilizando, porque a obra está... Estou diminuindo o ritmo, até o momento de parar completamente. Irmãos, isso não tem lógica. Se você está nesse caminho, a palavra é para você também. Para que você mude o cenário, mude o quadro e diga, Senhor, eu quero levar a tua obra até o fim. Senhor, eu não quero entrar nesse estado aí de abandono. Eu não quero, Senhor, fazer parte dessa estatística. Não quero. O meu interesse permanece de pé. A gente vê isso também muito nos matrimônios. Por que separou? Não quero mais. Acabou o interesse. Qual é a finalidade do matrimônio, irmãos? Não quero mais. Agora, sair do armário. É uma das justificativas. Sair do armário. Ou não quero mais, não estou mais afim. Então, irmãos, nós temos que pensar bem. Nenhum desses argumentos tem lógica na obra de Deus. Nenhum desses argumentos serve, justifica o abandono da obra de Deus. Nenhum deles. O motivo mais comum para o desinteresse é a sedução por outra coisa. Essa é a maior razão do desinteresse na obra de Deus.
é porque o adversário, Satanás, soprou no seu ouvido e te seduziu com outra obra, a obra dele. E aí você foi seduzido ou está sendo seduzido pelo pecado, e aí as duas coisas não podem andar juntas, então começa o seu desinteresse pela obra de Deus, e você vai, como eu disse, vai desmobilizando aos poucos, né? Vai sendo menos frequente, não vai lendo tanto a palavra, não vai orando tanto, não vai prestando tanta atenção, até que você já está com os dois pés fora, e aí abandonando a obra de Deus. Esse então, irmãos, é o primeiro dos motivos possíveis para o abandono de uma obra, mas, como já disse, na obra de Deus não tem justificativa. Na obra de Deus, eles são impossíveis de acontecerem. Segundo, que é possível de uma obra ser abandonada é que acabaram os recursos. O que Jesus diz aqui é que você precisa primeiro assentar e calcular a despesa, para você verificar se você vai ter como levar ela até o fim. Então, quando você não calcula bem, acabam os recursos, e aí o que você faz? Para a obra, não tem mais como continuar, então para tudo. Numa obra secular é grana. Acabou a grana, o governo não tem mais dinheiro, ou foi desviado, ou foi levado para outro lado. Para a obra, acabaram os recursos. Agora vou ter que aumentar mais imposto, vou ter que pensar de onde vou tirar. Por enquanto, para a obra. E aí, mais uma vez eu te pergunto, a obra de Deus acabam os recursos? Jamais. Os recursos de Deus são a capacitação sobre a sua vida, a capacitação, o dom de Deus, ministrando ao seu coração a palavra de Deus, a sua direção, a sua graça, a sua misericórdia, que a Bíblia diz que são intermináveis, se renovam a cada manhã. Então não é pela falta de recurso, irmão, não é porque Deus não investiu mais, Deus resolveu não investir mais em mim, porque deve ter acabado a sua graça, deve ter acabado a misericórdia. Então, acabaram os recursos e eu estou abandonando a obra de Deus. Isso jamais vai acontecer na obra de Deus. E também pode ser que tenha acabado o vigor, o ânimo, a coragem, outros motivos que levam e que podem ser contabilizados como recursos para você continuar com uma obra. Muitas vezes apenas o dinheiro não é suficiente. Às vezes você encontra outras dificuldades ao longo da empreitada. O vigor é uma delas. Você não tem mais forças para continuar. Você não tem mais ânimo. O desânimo vem sobre a pessoa, a falta de interesse, né? A coragem, eu não tenho mais coragem para ser cristão, eu não tenho mais coragem por ser tão fraco frente ao pecado, eu não tenho mais coragem para orar e clamar a Deus, porque eu não consigo abandonar o pecado. Me falta força, me falta ânimo, me falta vigor. Pode ter faltado também, e esse é o maior, segundo as estatísticas, o maior fator para o abandono das obras no nosso país, falta de planejamento. Quando Jesus diz aqui que é necessário calcular a despesa, ele está também falando de planejamento. Você olhando o ministério de Jesus, você percebe nele um planejamento das coisas que ele faz, as suas atitudes, e ele tinha a prerrogativa de fazer as coisas aparecerem ali caso fossem necessárias. Mas muitas vezes ele abriu mão para mostrar para nós que humanamente é possível planejar e as coisas acontecerem. Então, falta planejamento,
faltou organização. Muitas vezes na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, a gente é muito desorganizado, irmãos. Vimos ontem aqui também na mensagem do Lucas, quando ele falou a respeito do carioca. O carioca é um crente malandro. A malandragem do carioca, e isso eu vou falar no último tópico, a malandragem, né, do carioca também prejudica a nossa vida espiritual. Então, falta organização. No início, às vezes, a gente quer ir muito afoito, não é? A gente acaba atrapalhando a obra de Deus porque a gente não é organizado. Pastor Maurício vive falando da sua organização, ele é um padrão de organização, né? Às vezes eu até acho que ele é organizado demais, mas ele é um padrão de organização. Você aqui na igreja vê a organização, o resultado do esforço dele. As coisas aqui não são feitas na desorganização, na desordem, na bagunça. Nós temos hora para começar, temos hora para terminar, temos dias, temos uma liturgia, somos fiéis aos nossos compromissos. Organização, mas em muitos na sua vida cristã é tudo desorganizado, é uma bagunça. Queridos, como pode dar certo? Como pode uma construção dar certa se não tem organização, se não tem planejamento? Então esse é também um recurso. E outro recurso, queridos, que também é muito comum, é a frustração. Nós, quando estamos, muitas vezes, no meio da igreja, caminhando, né, na construção, na nossa obra, nós temos uma expectativa. Você tem expectativas? Eu tenho. Quando eu faço uma oração, eu tenho uma expectativa de ser atendido. Eu peço, Senhor, atende a minha oração. Senhor, eu estou precisando, estou com esse problema, eu tenho expectativa que Deus me atenda. Só que às vezes também na obra de Deus, você vai com uma expectativa muito grande. Muitas pessoas estão sendo ensinadas a ter grandes expectativas. Olha, você vai receber de Deus, vai ser tremendo, você vai ser rico, você nunca mais vai ter doença, você nunca mais vai ter problema, nunca mais vai ter tristeza. As pessoas ensinam isso e aí você vai com uma expectativa enorme. E aí você se depara com a vontade de Deus. A vontade de Deus é como um funil ao contrário. Ou funil no sentido certo, né? Seria melhor. Você chega com um monte de expectativas. Aí quando você bate na boca do funil, Deus diz assim, não, é isso aqui. A Bíblia fala de porta estreita. Mas o que a gente quer? Eu quero porta larga. Senhor, eu quero passar com a boiada inteira. E aí Deus diz assim, não, você vai passar com um bezerrinho. E só. O resto das suas expectativas, você deixa aí. Quando Deus, os anjos vão lá e dizem a Ló que ele tem que sair de Sodoma, o que eles dizem? Olha, pode fazer uma malinha aí, leva um container, bota aí as suas coisas, pega os móveis que vocês gostam mais, pega aí as roupas mais bonitas, bota aí numa mala, a gente vai chamar uma transportadora, vai parar um caminhão aqui, né, uma transportadora celestial, anjos vão estar dirigindo o caminhão, eles vão embalar direitinho as suas coisas, né, com aquele papel plástico bolha, vão botar direitinho para você sair de Sodoma. É assim? Não, querido, mete o pé. Ainda tem que, a palavra diz que eles ainda têm que forçar Ló e a sua família. Deixa tudo para trás. A sua expectativa era levar muita coisa, mas Deus disse, você não vai levar nada. E é exatamente o que ensinamos, você não vai levar nada desse mundo. Então a gente tem uma expectativa material na nossa obra de Deus que se frustra. E aí a frustração traz o desânimo. E aí o desânimo, a vontade de abandonar a obra.
Porque ou você superdimensionou, obras também acontecem isso, a gente acha que vai ser muita coisa, e na hora que realmente acontece, a gente vê que é menos, que eu não precisava expender de tanto recurso, e às vezes acontece o contrário, a gente subestima, a gente chega e diz, não, isso aqui é tranquilo. Normalmente isso acontece comigo quando minha mulher pede alguma coisa para mim. Ela chega e diz assim, amor, essa torneira aqui está precisando trocar a carrapeta. Meu irmão, quando eu chego para trocar a carrapeta, isso é um demônio de lá. Não é só a carrapeta, é um troço, o cano quebrou, é um troço enorme. Senão tem que chamar aqui, cara, a SEDAI. Porque eu subestimei. Normalmente, na igreja, na nossa vida também, na nossa vida espiritual, a gente subestima. Isso aqui é tranquilo de resolver. Quando você vai ver, irmãos, a coisa é muito maior. E aí você desanima, você se frustra, e aí você diz, acabaram os recursos, não aguento mais. Estou de saco cheio, não vou mais, abandone isso aí, deixe isso para trás, larga isso, vamos embora. Pode isso na obra de Deus? Jamais. Jamais Deus vai deixar a sua obra abandonada. Ele vai usar outro, mas você vai vagar por aí, com a graça de Deus despendida sobre você, a misericórdia sobre você, e aí um dia você vai resolver abandoná-lo. Quando nós ouvimos ontem, Venâncio abrir o culto, ele leu a mensagem, a palavra de Jeremias, se não me engano, capítulo 2, verso 13, em que Deus diz assim, Jeremias falando ao povo, da razão do porquê do exílio. Olha, o exílio está vindo aí, os babilônios estão vindo aí, não tem como fugir. E ele diz assim, o meu povo me abandonou. Duas coisas que ontem ele mencionou, inclusive, a Nova Versão Internacional, que está lá, crime. 2 crimes que o meu povo cometeu. Primeiro, me abandonou e abriram cisternas rotas que não retêm água. É um crime, irmão. É um crime abandonar a obra de Deus. Então nós fazemos isso, corremos esse risco. Mais uma vez, se você está nesse caminho, irmão, há tempo de você voltar atrás. Porque os recursos de Deus são inesgotáveis. O terceiro e último ponto, daqueles que podem parar uma obra, esse a gente conhece muito bem. Como a gente conhece. Qual o outro motivo? O motivo mais comum de parar uma obra aqui, irmãos, no nosso país? Quem lembra da Lava Jato? Corrupção. O brasileiro conhece isso muito bem. Parou a obra por quê? Olha, descobriram que tinha corrupção. Descobriram que o que valia 1, na verdade, eles estavam botando 4. E aí é claro que não há recurso que dê, né? Eu e você já estamos com o lombo cheio de chicotada para pagar as mamatas desses que estão aí, porque eles querem fazer as coisas de uma maneira corrupta. E muitas vezes a corrupção é descoberta. E aí, o que é que se faz? Para a obra. Eu trabalho numa empresa que a obra está parada por causa de corrupção só, há quase 10 anos, vai completar 10 anos ano que vem. Não está abandonada não, a gente está gastando o seu dinheiro para manter aquilo lá. Todo mês a gente gasta um caminhão de dinheiro para manter e não deixar deteriorar, na esperança de que o governo um dia diga, vamos terminar. Mas outras obras estão por aí abandonadas, polo petroquímico e tantas outras que foram descobertas, a corrupção, e aí o que faz? Para a obra, não dá para continuar. Os contratos estão todos errados, foi tudo fraudulento, tudo armado, para a obra. E aí, irmãos, também na obra de Deus isso acontece. E esse é o motivo mais terrível de todos. Na minha opinião, é o mais
terrível, mais revoltante de todos. A corrupção corrói qualquer coisa. Ela corrói o seu relacionamento com Deus, ela corrói o relacionamento com o seu cônjuge, com os seus colegas, tudo ela come, destrói, não deixa nada em pé. E ela está entre os top 5, os 5 mais importantes na visão dos brasileiros, dos seus principais problemas. Em 2016, era o que mais preocupava os brasileiros, era a corrupção. Olha só, irmãos, há quase 10 anos atrás, o brasileiro estava mais preocupado com a corrupção do que com a saúde e do que com a segurança. Isso mudou, né? A corrupção agora caiu um pouquinho de lugar, outras coisas estão à frente, mas ela continua entre os 5. E aí, irmãos, o que dizer, né, disso no meio da gente, no meio do evangelho, no meio da igreja? É lamentável porque isso acontece também. O Brasil é campeão na corrupção, a gente estamos galgando os degraus para sermos os principais, ao contrário, não é? Porque o ranking da corrupção é do menos corrupto para o mais corrupto. Do ano passado para cá, a gente conseguiu avançar para trás 10 posições. A gente é o 104º do ranking de 180 países. Nós conseguimos passar 10 países, sendo mais corruptos. Estamos no caminho da vitória para sermos o país mais corrupto de todos. Estamos atrás de Ruanda, Zâmbia, Trinidad e Tobago, não desmerecendo esses países, mas estamos atrás deles. E nós, irmãos, o brasileiro se acha o último biscoito do pacote, e eu diria que dentre os brasileiros, o carioca é o biscoito mais saboroso, porque ele acha que ele é o melhor de todos os biscoitos do país, ele se acha o tal, e eu coloco os cariocas, é uma concepção minha, você pode discordar, mas eu acho o carioca um dos mais corruptos do país. Se você discorda, olha para nossas estatísticas dos últimos 20 anos de governo. Veja como estão os nossos últimos governadores presos, né? Ou impedidos de participar. Escândalos, o Estado numa depredação total, abandono lastimável. O Estado do Rio de Janeiro é uma vergonha nacional. Insegurança total, a Câmara dos Deputados, dos vereadores, se você for olhar, é um bando de criminosos, criminosos mesmo. Não estou dizendo, não é só daquele cara que é safado, criminosos mesmo. Mas eles saíram de onde, irmãos? Saíram do nosso meio. Então o brasileiro, ele é corrupto por natureza. Você pode discordar de mim, mas a gente critica a corrupção, mas a gente é corrupto de vez em quando, sabia disso? Eu estava, há uns anos atrás, estávamos indo ao TCU, né, conversar com o pessoal da auditoria, e eu estava acompanhado de um diretor e do chefe da auditoria. Descemos no aeroporto, pegamos o táxi até o tribunal, e no meio do caminho, o motorista de táxi, falando das obras, dos prédios, olha, aquilo ali, ó, teve roubo pra caramba. Aquele ali que está em construção, nossa, estão roubando. Nossa, aqui, falando da corrupção, né, ali em Brasília. Muito bem. Chegamos ali no tribunal, quanto deu a corrida? Deu tanto. O diretor falou assim, só me dá um recibo para eu prestar contas à empresa. Aí ele preencheu, virou para outros dois, para mim e para o outro rapaz, falou assim, vocês não querem também não? Você não acredita. Eu falei assim, não acredito no que eu ouvi. O cara veio reclamando de corrupção o caminho todo. E chega aqui e fala assim, você não vai pegar recibo também não? Então a gente reclama da corrupção, mas a gente vai ali e, vou avançar o sinal, não tem nada demais. Vou dar o meu jeitinho.
É o jeitinho carioca, não é? Até tem uma música da Adriana Calcanhoto, que a gente gosta muito, né? Cariocas são espertos, os cariocas não gostam de sinal fechado. Claro, a gente avança todos. Irmão, nós somos corruptos por natureza, a gente avança mesmo, não estou nem aí. A outra é mais fiel, a outra música. Rio 40 graus, Cidade Maravilha, passaporte da beleza e do caos. Essa é mais fiel, mas porque ela é carioca, a outra é gaúcha. Então nós que somos brasileiros e cariocas que andamos na rua, nós sabemos muito bem o que é corrupção. Então nós sabemos, sentimos na pele e somos afetados pelo que ela causa. E quando você olha agora, né, parando de falar de corrupção secular e falando para a corrupção espiritual, na Bíblia, ela está relacionada com a decadência, a contaminação, o adultério. Vamos ver lá no livro de Amós. Vamos ver se eu consigo achar Amós aqui. Amós, capítulo 8, do versículo 4 ao 8. Você conseguiu achar Amós? Glória a Deus, aleluia. Amós, capítulo 8, do verso 4 ao 8. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Veja aqui na Bíblia como é relatado a ruína de Israel. A conduta deles, estavam ansiosos. Pô, quando é que vai começar a feira? Quando é que vai começar a feira? Que eu estou doido para roubar. Então, cara, político no Brasil é assim. Quando é que vai começar a obra? Que eu estou doido para roubar. Eu quero um contratinho que apareça aí, que pingue. Quanto é que eu vou levar nisso? Era assim que a nação de Israel estava. E é assim como Deus retrata, não é? Um povo corrupto, balança enganadora. Vai lá em Gênesis, capítulo 6, do verso 11 ao 12. Gênesis 6, do verso 11 ao 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Em 2 versículos, a Bíblia menciona a palavra corrompida 4 vezes. Corrupção, tudo corrompido. E não quer que deu, irmãos. Veio o dilúvio. Deus olhou para aquilo e falou: está tudo corrompido. Eu vou acabar com essa geração toda e vou fazer de Noé um homem justo. Dele eu vou fazer uma nova era. Vai lá agora em Isaías, capítulo 1, verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. A Bíblia então não fala bem da corrupção, muito pelo contrário, ira de Deus sobre eles, juízo de Deus sobre eles. Então, a Bíblia, quando fala de corrupção, está relacionada à decadência, à contaminação, ao adultério também, corrompido na Bíblia.
E é algo que se torna um padrão, como eu disse, uma cultura enraizada no povo. O brasileiro está com a corrupção enraizada no seu sangue. No nosso dia a dia, como eu disse aqui do taxista, a gente reclama da corrupção, mas sai ali na rua, corrompe. Primeira oportunidade a gente vai corromper. Então, isso faz parte da nossa cultura. Então, queridos, para Deus, isso é inconcebível. E, pasmem, a corrupção está também enraizada, agora institucionalizada em muitas igrejas. Vai lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, Ezequiel 22, versículo 26. Já estamos terminando. Ezequiel 22, verso 26. Diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Aqui, Ezequiel está falando de como os sacerdotes agiam naquele tempo. Queridos, e hoje também, vira e mexe, a gente vê, no meio evangélico, uma igreja com corrupção, alguns até se metem no meio da política e depois aparecem envolvidos em corrupção, mas muitos estão por aí, não na política, mas corrompendo também, profanando Deus e também levando vantagem. Isso é uma obra que Deus já abandonou. Pode estar muito bonita por fora, mas espiritualmente está podre, está abandonada, está corroída, está deteriorando. Então, a obra de Deus, ela já está abandonada quando a corrupção ainda é maquinada no coração. Quando você ainda está maquinando no coração, quando você ainda está planejando, Deus já abandonou. Aí é Ele quem toma a decisão, com muita dor, não é? Por tudo que investiu, mas Ele já abandonou. A obra já está aí, largada. Então, queridos, esses são os três motivos, os três que eu diria principais do porquê uma obra é abandonada. Mas são os homens que abandonam as suas obras. Deus jamais abandona a sua. E nós, então, não podemos abandonar a obra dele. Porque nenhum dos itens que a gente viu aqui, nem recursos, nem interesse e a corrupção não podem fazer parte da obra de Deus. Jamais vai faltar recurso. Então, se Ele te chamou para isso, se Deus te deu essa comissão de participar da obra dele, não abandone e vá até o fim. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. A maior obra já feita não foi abandonada. Como Lucas disse aqui no último louvor, Jesus foi até o fim. A coroa de espinhos foi colocada na cabeça dele, tinha o nosso tamanho, era para mim e para você, mas somente Ele era o único capacitado, o único apto, digno de morrer, de satisfazer a ira de Deus quanto ao pecado. Então Ele não abandonou, Ele foi até o fim. Não faltaram recursos, não faltou interesse. Jesus não se desinteressou no meio do caminho, não sucumbiu às tentações, não acabaram os recursos, Deus não o largou, não abandonou, não faltou poder, não faltou organização, planejamento. Ele fez tudo direitinho até o fim. E o principal, Jesus não se corrompeu. E o que não faltaram foram ofertas para que ele se corrompesse. Então, queridos, que você medite sobre isso nessa manhã. E ao participar da ceia, na Páscoa, o pastor Maurício nos trouxe à memória o versículo que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 26.
Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte, minha morte, até que ele volte. Então não faça de qualquer maneira. Não faça como uma obra já abandonada. Aproveite o momento, se reconcilie com Deus e volte à obra dele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu alerta, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua fidelidade, porque o Senhor nos chamou a uma obra a ser feita e o Senhor tem nos capacitado. Todo aquele que se coloca à tua disposição, que tem se levantado para o Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, não faltam recursos. O Senhor não desvia o seu interesse, não abandona o seu objetivo. Ó Deus, então nós também não podemos abandonar. Senhor, nos livra da corrupção, nos livra, meu Deus, porque somos um povo que vive no meio dela, que tem isso enraizado na nossa cultura. Meu Deus, isso não tem lugar na tua obra. Que nós possamos, meu Deus, ser íntegros em todo momento, durante toda a nossa caminhada. Nos livra da corrupção, nos fortalece, Senhor, para que nós possamos continuar dignos e ser encontrados fiéis. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, é a nossa oração e fazemos agradecendo em nome de Jesus. Amém.